eu já quero começar a princípio, já de início, falando sobre um momento que estamos vivendo no mercado de criptomoedas, que não necessariamente vamos parar de cair, só que temos um sinal de possível fundo de mercado. Temos um índice muito interessante, eu fiz um live no domingo à noite para os membros, e eu falei sobre o índice de medo e ganância. O que aconteceu nesse índice? Aliás, fiz um vídeo ontem para os membros. Podemos ver o seguinte, pessoal. Hoje, esse índice está marcando aqui 40 pontos. Ele chegou a marcar 46 pontos ontem, tá bom? E no mês passado estávamos em ganância. Hoje estamos no medo. Ontem foi medo, tá certo? Semana passada estávamos em ganância. E no mês também estávamos em ganância, tá certo? E quando a gente puxa aqui dados de um ano atrás, olha só que coincidência. Há um ano atrás, temos o histórico de junho, né, até a presente data. Junho de 2023 até a presente data. Só que quando a gente olha aqui lá em setembro, que foi o fundo real do Bitcoin e de várias altcoins, no ano passado, olha o que aconteceu. Esse índice ele marcou 30 pontos. E na segunda-feira, esse índice voltou a marcar 30 pontos. Tá bom? Olha só a quantidade de meses que passamos sem cair tanto, né? Sem que o mercado ficasse assustado como está agora. Então esse foi um dos indicadores de fundo. O indicador, pessoal, deixa eu falar para vocês, eles são sentimentais e também são técnicos. Agora eu vou mostrar detalhes técnicos para vocês. Olha, presta bem atenção nisso aqui, ó. Então, temos aqui um indicador sentimental, medo, vendas, opiniões das pessoas. Esses índices, pessoal, eles são baseados nisso, em tendências, comentários, tudo. Então, o Fear Index, que é o site, ele vai lá, faz ali toda aquela... capta todas essas informações, une e ele vai e chega aqui em um sentimento de mercado, tá bom? Então, hoje estamos, no meu entender, pelo sentimento de mercado, em um momento de fundo. Então, quando a gente olha agora, começa a olhar para indicadores técnicos, vamos olhar o que estava acontecendo aqui. Olha só que interessante isso aqui, pessoal. Essa fase aqui, ó, era a fase que ninguém queria, né, Sidney? 2022, tudo derretendo, o mercado afundando e só desespero e decepções, etc. Mas foi aqui, ó, em 2023, janeiro de 2023, que a coisa começou a mudar. Então aqui, pessoal, iniciamos a alta. Era aquela fase do 12K, a fase que predominava o 12K. O Bitcoin batia 24, aí voltar, ó, primeiro, ele saiu de 16 mil dólares, foi buscar 24. Aí de 24, voltou para 22. Depois voltou 24. Depois voltou para 20. E estava nisso, tá certo? E aqui, ó, o 12K ele predominava no mercado. Ah, vai buscar 12K, não sei o que, não sei o que. E o mercado começou aos poucos a se recuperar. E mais uma vez, quando o Bitcoin chegou nessa zona principal aqui, ó, vamos lá, em 31, 32 mil dólares, o Bitcoin não conseguia romper essa zona. E adivinha o que é que aconteceu? O Bitcoin derreteu mais uma vez e trouxe frustração para o mercado pela forma que ele derreteu. Olha só, então agora eu vou começar a mostrar indicadores técnicos para vocês, prestem bem atenção. O Bitcoin derreteu forte, né? Comparado aqui a 32 mil dólares, ele voltou lá para 25, 26 mil dólares. Foi uma correção aproximada aqui, vamos lá. Só um minutinho. Foi uma correção aproximada de 20%. Olha só que interessante isso aqui, ó. Lembre-se disso, ó. A última correção que tivemos em 2023, aliás, ela foi aproximada de 20%. Durante todo o ano de 2023, esses níveis de 20%, olha só, ele sempre foi respeitado. Olha aqui, ó. Sempre foi mais ou menos essa média, ó. Aqui, ó, de 2022 para início de 2023, foi 20% de correção também. Então podemos dizer que a média de correção do Bitcoin em 2023 inteiro foi 20% de correção, tá certo? Então aqui, pessoal, olha agora, olha mais um dado aqui que eu vou passar para vocês. Presta atenção nisso.
Quando é que foi isso aqui? Agosto para setembro. Vamos lá no índice de meia de ganância. Qual que foi o mês? Foi no mês de setembro. Então, em agosto ele já começou a dar aquela derrocada, né? Olha só, agosto foi aqui, ó. Foi a hora do despejo. Então ele começou a dar aquela derrocada, segurou um pouquinho, melhorou e depois veio buscar fundão, né? Porque a galera já estava descrente aqui em setembro que realmente não ia ter alta, né? Olha isso aqui, ó. Se a gente ver o fundo mesmo aqui, foi em setembro, tá certo? Foi no mês de setembro, lá no dia, aliás, 12 e 3 de setembro. Foi nesse momento aqui, ó, que o pânico estava instaurado, né? Se perdesse 25 mil dólares, ia buscar 20 mais uma vez. Então, a gente viu que o índice de meia de ganância ele funcionou também. Por que será? Por que será que aconteceu isso aqui? Não é muita coincidência vocês verem um detalhe técnico, um gráfico mostrando que o mercado derreteu. Ui, mas qual que é o detalhe técnico? Eu não entendi. Ó, vamos começar. Primeiro detalhe técnico. Média de correção de 20%. Corrigiu 20% aqui, 20% nessa e 20% nessa pernada. Ui, qual que é o segundo detalhe técnico? Segundo detalhe técnico. Bitcoin rompeu a média de 200. Lá em janeiro, iniciou uma tendência de alta. Bitcoin perdeu a média de 200. Lá em agosto, tivemos um rompimento para baixo. Então aqui, quando isso aqui acontece, dá início a uma reversão de tendência. Então aqui estaríamos entrando em uma tendência de baixa. Porém, acontecem os famosos saltos de rompimento. Mas por que isso aqui assustou, Rui? Exatamente, pelo cenário, pela importância dessa média. Desde que o Bitcoin perdeu essa média lá em janeiro de 2022, entramos no bear market de verdade. Então, foi oficializado o bear market. Então, isso aqui trouxe mais um pânico para o mercado, que juntou a esse sentimento aqui de mercado, a perda das médias, tá certo, do Bitcoin. Porém, foi o famoso falso rompimento. O Bitcoin conseguiu se sustentar nessa zona e depois estourou, rompeu a média de 200 mais uma vez e veja bem, mais um indicador técnico. Nunca mais o Bitcoin voltou a testar essa média. A primeira vez que a gente está mais próximo desse fundo de Bitcoin é hoje. Na verdade, foi aqui na segunda-feira, quando o indicador também marcou 30 pontos em quase 10 meses atrás. A última vez foi quase 10 meses atrás. Vocês têm noção do que está acontecendo? Então, no meu entender, esse é um indicador de fundo para o mercado de criptomoeda. Rui, me fala mais um indicador aí para mim ter um pouquinho mais de convencimento. Olha só isso aqui, ó, para você me convencer um pouco mais. Nessa época aqui, em setembro, o RSI do Bitcoin, ele deu sobrevendido. E o que começou a fazer? Entrar defesa compradora e o Bitcoin voltou a subir. E mais uma vez, depois de 10 meses praticamente, estamos vendo o Bitcoin mais uma vez sobrevendido no gráfico diário. Então, eu já mostrei vários indicadores técnicos para vocês e indicadores de sentimento de mercado. Aí agora, para concluir a minha análise, é a história dos números pares. Quando a gente está iniciando no mercado de análise gráfica, aprendendo análise gráfica, temos um número que ele é psicológico, sempre são números pares, só que arredondados, 50 mil, 20 mil, 10 mil, 60, 80, esses números, eles são muito importantes para o sentimento do mercado. Só que se a gente prestar atenção que nos números do Bitcoin, Rui, mas isso é filosofia, é teoria da conspiração, é loucura, é conversa, pode ser, mas é um pouquinho de coincidência, veja bem, o Bitcoin ele segurou nessa zona de 32 mil dólares, que não conseguia romper esses níveis e foi embora. Depois disso, ele mais uma vez segurou aqui em 52 mil dólares, tá bom? E agora ele ficou estável vários dias sem conseguir romper esse nível de 72 mil dólares. Então, só para mim finalizar, né, a história do 52, do 2, lembra do que aconteceu aqui, ó? Que o Bitcoin causou o seu falso rompimento? Vou limpar agora, ó. Vou limpar aqui o gráfico. Bitcoin perdeu a média de 200, vamos lá. Olha isso aqui, ó, que interessante. Bitcoin estava no padrãozão, ó, 32 mil dólares, 31 quebrado, ó, perdeu a média de 200, dá início à reversão de tendência para baixo, não é verdade? É verdade. Só que acontece os falsos rompimentos. Em um ciclo, em um momento favorável para alta, tá certo? O Bitcoin pode sim perder a média de 200, vir buscar um suporte que ele seja, vamos lá, um suporte de mudança de polaridade. O que antes era uma forte resistência se tornou um forte suporte. Então, 25 mil dólares era o suporte mais forte do Bitcoin depois que ele perdeu os seus 25 mil dólares. Aliás, era a resistência mais forte depois que ele perdeu. Não havia nenhuma resistência
resistência mais forte. Tanto é que ele testou várias vezes, ó, testou em agosto, julho e julho e agosto ele testou esses níveis de preço, não rompeu, lá em 2022. Depois, em fevereiro de 2023, chegou próximo, não conseguiu. Depois, de novo, em fevereiro, não conseguiu. Aí caiu de novo, só em março que ele conseguiu. Então, Rui, beleza, show. E agora? Qual que é a visão de agora? Agora, pessoal, por isso que eu acredito o seguinte, estamos no fundo do poço. Estamos prestes a testar a EMA 200, mas eu diria que os 52 mil dólares seria aquele falso rompimento que iria tirar muitas pessoas do mercado se isso acontecer, tá bom? Eu vou falar minha perspectiva também. Esse rompimento aqui, ele faria com que o Bitcoin rompesse a média 200 para baixa, muitas pessoas iriam se desesperar, né? Podem se desesperar como aconteceu lá em 2023, e a média 200 ficaria aqui, ó. Olha a coincidência aqui, ó. Mesma coisa, perdeu a média 200 e depois retomou. Por quê? Por que eu acredito isso? Porque a perspectiva hoje, pessoal, é de alta, tá certo? Não é uma perspectiva de final de bull market. Então, é esperado que se o Bitcoin perder esses níveis aqui de 58, 60 mil dólares, ele possa vir buscar 52. No meu entender, seria o fundo do poço para o Bitcoin. Não acredito que ele cairia mais que isso. 50, dá para arredondar? Dá, 50, 52, show. Essa zona aqui, ó, de 50 a 52. Se buscasse 44 mil dólares, aí não seria interessante, tá certo? O que o Sidney falou, você ouve muitas pessoas falando, vai buscar 40, 30 mil dólares, né? Que o Sidney falou ali no início da live. Só que antes você tem muitos pontos importantes que você tem que levar em consideração. Não é, eu posso falar então que o suporte do Bitcoin é 12 mil dólares, que o Bitcoin nunca mais voltou a testar. Posso falar que é 15, mas será que o Bitcoin vai buscar agora? Tá certo? Então é isso. A gente tem que viver o dia a dia. Foi o que eu falei para os membros do pessoal. Olha, é o seguinte, temos que viver o dia a dia, tá bom? O que é que o curto prazo me diz agora, depois que eu mostrei todos esses indicadores para vocês? Vamos dar uma olhada aqui no volume de negociação. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui o que aconteceu com o meu volume. Aí, ó. Volume, pessoal, no curto prazo, não temos volume robusto, aquele volume agressivo que vai jogar o Bitcoin para baixo. Não existe esse volume ainda. Pode acontecer uma notícia, qualquer coisa, e o Bitcoin fazer isso aqui, ó, e romper essa média 200 e vir buscar 52, pode acontecer sim, com certeza pode, tá bom? Porém, não temos essa informação ainda, ela não existe ainda, tá bom? Ela não existe no momento, no curto prazo, não tem volume para isso, tá certo? Então, vamos ver mais uma coincidência aqui que eu falei para vocês. Vocês lembram daqueles 20% que Bitcoin corrigiu durante todo o ano de 2023, a média de correção, ó, 20% aqui, ó, certo? 20% e 20%. E aqui também ele corrigiu, ó, 20%. E olha só, mais uma vez o Bitcoin respeitando essa correção de 20%. Se comparado ao seu topo aqui, ó, a primeira forte correção foi de 20%. Agora, mais uma vez, estamos tendo aí 20% de correção. Vocês têm noção como isso aqui é interessante? Essa questão aí dos 20% de correção é muito interessante. Por quê? Porque, historicamente, em um prazo aí de médio prazo, um ano, né, um ano e meio, o Bitcoin está respeitando esses níveis de preços. Não é eu que estou falando. Não tirei esse dado da minha cabeça. Esse cara é doido. O cara está falando de 2%, de 20%. Pessoal, não sou eu que estou falando. É o gráfico que está mostrando para nós. Só para você ter um pouquinho de sensibilidade para você interpretar os gráficos. Agora é aquela visão. O Bitcoin poderia romper isso aqui e vir buscar esses níveis aqui embaixo? Poderia, só que seria totalmente fora da curva, tá entendendo? Então isso aqui seria o famoso cisne negro no meu entender agora. Que ele iria totalmente ao contrário do que é esperado, ao contrário do que as análises mostram, tá certo? Então seria algo totalmente fora da curva, mas possível de acontecer, tá bom? Possível de acontecer, para realmente tirar a galera do mercado e depois começar mais uma onda de alta. Por quê, Rui? Porque a perspectiva é altista. A perspectiva é que vamos ter corte nas taxas de juros dos Estados Unidos, tá certo? Vai ter impressão de dinheiro, etc. É um ano que a gente espera só coisas boas a partir de 2025, tá certo, pessoal? Então, esse, no meu entender, é a visão de curto prazo para o Bitcoin. Aparentemente, estamos em um cenário de fundo.